Olá, meus queridos. Como eu havia dito para vocês, na nossa última aula, nós estávamos fazendo atividades de revisão, né, dos conteúdos que nós já estudamos esse ano. E nessa aula de agora, nós vamos continuar as atividades de onde nós paramos, para a gente poder ficar muito afiado, combinado? Então, vamos lá, não vamos perder tempo não, ó. Nós paramos nesse exercício aqui, onde nós dissemos que era uma reação termoquímica, ela vinha com o ΔH na frente, esse ΔH era negativo, ΔH negativo indica para mim uma reação exotérmica, onde ocorre liberação de calor, e o que vier entre parênteses aqui significa as condições em que essa reação foi realizada. Então, ela foi realizada a 100 graus e a 25 atm. Esse foi o último que nós fizemos. Nós vamos continuar agora. Olha só. A estrutura química ou nomenclatura de 5 compostos orgânicos diferentes estão mostradas a seguir. Assinale a alternativa que correlaciona corretamente cada composto com o que se pede no quadro. Então, olha só. Primeiro, ele te deu esse composto aqui, marcou esse carbono aqui. Ele está te pedindo a hibridização do átomo de carbono C1. Você está vendo que esse carbono, ele tem uma dupla ligação? Então, ele possui hibridização o quê? sp2. Então, ou é essa ou é essa, certo? Carbonos com dupla ligação apresentam hibridação sp2, certo? Então, deixa eu marcar de amarelinho aqui para a gente poder destacar. Então, matei o primeiro composto. O segundo composto que ele me deu é esse daqui. O carbono 1 é esse carbono aqui. Ele quer saber a classificação desse carbono 1. Ele está ligado, ó, ele é primário ou ele é secundário? Esse carbono está ligado a apenas um outro carbono, tá vendo? Porque do outro lado ele está ligado com o oxigênio. Então, nós vamos dizer que esse carbono é um carbono primário. Então, ó, eu já achei a resposta, tá vendo? Mas vamos continuar e vamos ver se é isso mesmo. Aí ele me deu aqui agora um terceiro composto, que é o pentan 2-ona. E ele quer saber a estrutura química desse pentan 2-ona. Então, nós já vamos aqui direto, ó. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. No carbono 2 tem uma carbonila, que me indica que trata-se de uma cetona. Corresponde? Tá correto? Tá correto. Beleza. Aqui eu tenho esse composto, ele está me pedindo qual a função orgânica dele. Então, ó, você está vendo um C-O, do outro lado você tem um NH. Então, C-O com N do outro lado é uma amida. Então, tá certo, é uma amida. Se não tivesse o C-O, seria uma amina, certo? Tá, e por último a gente tem esse composto aqui, que também tem um C-O, olha. Só que do outro lado é O. C-O com O do outro lado é um éster.
E este, ele está te pedindo a nomenclatura, é ato-ila. Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3 carbonos. 3 é prop. Então, é propanoato. Aí eu vou ver quantos carbonos vieram depois do O. 1, 2. Etila. Então, ó, realmente confere aqui, ó, propanoato de etila. Então, todos estão corretos na letra D. Tudo que ele está me pedindo corresponde à resposta correta na letra D. Ok? Você viu que aqui, ó, em um exercício só, ele cobrou hibridação, ele cobrou classificação de carbonos, ele cobrou reconhecimento de função com o nome e com a fórmula e a nomenclatura. Olha que questão bem bolada, né? Então, vamos para o próximo. Ó. O hipoclorito de sódio, cuja solução aquosa é comercialmente conhecida por água sanitária, apresenta propriedade germicida e pode ser vendida no mercado em uma concentração de 2%. Então, quando fala porcento, você se lembra do título que nós estudamos. Ó. 2% significa um título de 0,02. Vocês se lembram disso? Sabendo que a densidade da água sanitária é 1 grama por ml, qual a massa em gramas de hipoclorito de sódio presente em uma colher com 10 ml? Então, o volume são 10 ml de água sanitária. Passa para litro de uma vez. 10 ml dividido por 1.000 vai dar 0,01 litros. Então, olha só. Quando você vir título e densidade, eu sei que vai vir lá na sua cabecinha aquela fórmula que nós estudamos. Concentração comum é igual a 1.000 vezes D vezes o título. Essa concentração aqui é a concentração em grama por litro, certo? Então, ó, C é igual a 1.000, a densidade é 1 e o título é 0,02. Então, a minha concentração vai ser 1, 2, 3, 20 gramas por litro. Eu achei o C. Você lembra a fórmula do C? C é igual a M1 sobre V. Então, o C eu sei qual é, 20. A massa do hipoclorito é o que eu estou querendo saber. Eu tenho o volume que ele me falou. São 10 ml, que é 0,01 litros. Então, ó, a minha massa vai ser 20 vezes 0,01. Então, eu vou andar 2 casas para trás no 20, ó. 1, 2. A massa do hipoclorito vai ser 0,2 gramas presentes nessa colher. Certo? Eles usam muito a água sanitária, gente, para colocar nas caixas d'água como germicida, né? E coloca exatamente essa uma colherzinha de 10 ml. Tem gente que usa também para lavar verdura, né? Alface, essas verduras de folha, para tirar aí os bichinhos, porque aparentemente quando você olha para a verdura, você não consegue enxergar esses bichinhos. Quando você coloca a água sanitária, faz uma experiência aí na sua casa. Coloca a água, mergulha as folhas do alface e joga um pouquinho de água sanitária. Não fica com gosto. Tem que ser aquela colherzinha pequenininha, tá? Você joga um pouquinho e deixa de molho para você ver como é que vai boiar bichinho, um monte de bichinho que a gente não enxerga a olho nu, tá?
Agora nós temos essa questão aqui. Essa questão aqui, ela é mais matemática do que qualquer outra coisa. Prestem bastante atenção, ó. Em uma festa, 2 balões foram preenchidos com diferentes gases ideais. Então, tem o gás A e o gás B, certo? Ó, sabe-se que a pressão de A, ó, pressão do A é 2 vezes a pressão do B. A temperatura do A é 5 vezes a temperatura do B. E o número de mols do A é 4 vezes o número de mols do B. E que o volume ocupado pelo gás A é igual a 5 litros. Podemos concluir que o volume em ml ocupado pelo gás B é... Então, eu quero saber o volume do B. É isso que eu quero saber. Você está vendo que P, T, N, V, onde a gente acha essas grandezas? Não é na equação do Clapeyron? Então, ó, PV, N, R, T. Então, pressão do A, volume do A, número de mols do A, temperatura do A. O R é a constante universal dos gases. Nós vamos comparar um com o outro. Aqui nós vamos fazer do B. P do B, V do B é igual ao número de mols do B vezes R vezes a temperatura do B. O que eu sei do A? Olha, a pressão do A é 2 pressão do B. O volume do A são 5 litros. O número de mols do A é 4 vezes o número de mols do B, vezes o R, e a temperatura do A é 5 vezes a temperatura do B, certo? E do B eu não sei nada, é isso aqui que eu sei. Então, veja bem, vamos multiplicar aqui, ó. Vai ficar 10 pressão do B é igual a 4 número de mols do B vezes o R vezes 5 temperatura do B. Vamos tirar o valor da pressão do B, ó. A pressão do B vai ser 4 número de mols do B vezes o R vezes 5 temperaturas do B dividir por 10. Ok? Posso simplificar aqui? Não posso? Aqui dá 2. Aí eu vou simplificar aqui agora de novo, ó. Aqui também dá 2. Ok? Então, quer dizer que a pressão do B é 2 vezes o número de mols do B vezes o R vezes a temperatura do B. Agora eu vou tirar o valor da pressão do B aqui também, ó, para a gente poder comparar os dois, ó. Pressão do B é igual ao número de mols do B vezes o R vezes o T dividido pelo volume do B. Então, ó, isso aqui tem que ser igual a isso aqui, ok? Porque é PB e PB, então quer dizer que 2NB vezes R vezes TB tem que ser igual a NB vezes R vezes TB dividido pelo volume do B. Ok? Vamos multiplicar então, ó. Vou multiplicar em x para ficar bem claro para vocês, ó. Vou fazer devagarinho. Então, isso vezes o VB vai ficar 2 vezes NB vezes R vezes TB vezes o VB é igual a NB vezes R vezes TB. Ok? O que vai ficar aqui, ó? Vou passar o N, o R e o T para o lado de lá. Vou poder cortar, na verdade, ó. Vou cortar NB com NB, R com R, TB com TB. Sobrou o que aqui, ó? 1.
Então, quer dizer que 2VB, que foi o que sobrou aqui, ó, 2 e o VB é igual a 1. Então, o volume do B é igual a 1 meio. 1 meio quer dizer que são 0,5. 0,5 litros. Ele me pediu o volume em ml. O que eu vou fazer? Multiplicar por 1000. Meio litro são 500 ml. Então, nós vamos marcar a letra A. Então, tá vendo? Essa questão, ela é mais matemática do que qualquer outra coisa. Quando você vê P, V, T, N, você já sabe. É a equação do Clapeyron. Como são dois balões, quer dizer que são duas pressões, dois volumes, dois números de mols, por isso que nós fizemos separado. Só que ele me deu a relação que existia entre o A e o B, tá vendo? Então, eu fui substituindo no A o que ele me falou do B, olha. Até eu poder igualar a pressão do B com a pressão do B. Então, eu igualei para eu poder descobrir o volume. Então, é uma questão complexa, mas ao mesmo tempo ela é mais matemática do que qualquer outra coisa. Ok? Antes da gente fazer essa, eu queria fazer essa aqui de baixo. Vamos fazer essa daqui e depois, se der tempo, a gente faz a outra. Olha só. Aqui nós temos uma questão falando dos flavonoides. Quem são os flavonoides? Olha, os flavonoides são compostos bioativos encontrados em hortaliças, frutas, cereais, chás, café, cacau, vinho e suco de frutas. E são responsáveis pelas pigmentações amarela, vermelha e violeta de diversas flores. Um dos benefícios do consumo de frutas e outros vegetais é geralmente atribuído aos flavonoides, uma vez que essa classe de substâncias apresenta diversos efeitos biológicos, que incluem, entre outros, ação anti-inflamatória, anticâncer e antioxidante. Dentre os flavonoides, pode-se citar a flavona e o flavonol, cujas estruturas estão representadas a seguir. Com base nas estruturas dos compostos, responda. Então, ele te deu a flavona, te deu o flavonol. Qual é a função orgânica oxigenada que está presente exclusivamente na estrutura da flavona e do flavonol, respectivamente? Então, presta atenção. A gente tem essa função aqui, ó, C dupla O. De um lado eu tenho C, do outro lado eu tenho C. Então, essa função aqui é uma cetona, certo? E eu tenho essa outra função aqui, ó, onde eu tenho um O entre dois carbonos. Então, essa função aqui é um éter, certo? Na flavona. Agora, no flavonol, eu tenho o OH ligado a um carbono saturado. Então, isso aqui é um álcool. Ok? E aqui eu tenho, de novo, o O ligado ao carbono de um lado e carbono do outro. Então, também trata-se de um éter. Então, ele quer saber qual a função exclusiva da flavona. Então, ele não quer saber do éter, porque o éter é a função que eles têm em comum. Ele está querendo saber a exclusiva da flavona. Então, vai ser quem, ó? Acetona. E a exclusiva do flavonol vai ser quem? O álcool. Que só ele tem, que ele não está compartilhando com o outro, certo? Agora a letra B. Qual é a hibridização dos átomos de carbono numerados de 1 a 4 na molécula do flavonol? Então, o flavonol está aqui,
Olha esse carbono aqui, ó. Ligação simples, ligação simples. Ele quer saber hibridização. Então, vamos recordar. sp3 é aquele carbono que só tem ligação simples. sp2 é o carbono que tem uma dupla, certo? E sp é o carbono que tem ou duas duplas ou uma tripla, certo? Então, ó, esse carboninho aqui, ó, ele só tem ligação simples. Então, você vai falar que o carbono 1 é sp3. O carbono 2 seria esse daqui, ó. Também só tem ligação simples. Então, ele também é o quê? sp3. O carbono 3, olha só, ele tem quem? Uma dupla. Então, ele vai ser sp2. E o carbono 4 também tem uma dupla. Então, ele também vai ser sp2. Ok? Classifique os átomos de carbono numerados de 1 a 4 em primário, secundário, terciário ou quaternário. Tá. Então, ó, o carbono 1 é esse daqui. Ele está ligado a 2 carbonos. Aqui é O, O não conta. Então, você vai classificar ele em secundário. O carbono 2, olha aqui, ele está ligado no O, mas ele está ligado em um carbono aqui e um carbono aqui. Então, ele também é secundário. Certo? O carbono 3 é esse daqui, ó. Ele está ligado a 1, 2, 3 carbonos. Então, ele é terciário. E o carbono 4 é esse daqui, ó, que está ligado a 2 carbonos. Você vai classificar ele como secundário também. Ok? E ele pede, então, a fórmula molecular do flavonol. Vamos dar uma apagadinha aqui para a gente poder colocar os hidrogênios. Ó, carbonos, vamos contar primeiro. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C15. H agora, ó. Vamos colocar os Hs. Vamos apagar aqui. Ó. Então, ó, o aromático, você sabe que se ele não estiver ligado a nenhum outro, tá faltando um H para cada um. Então, esse carbono aqui tá faltando um H para ele, esse aqui tá faltando um H para ele, esse aqui também e esse aqui também. Esse aqui não, porque ele tá ligado em outro. Olha, então ele fez 1, 2, 3, 4. Não tá faltando para ele. Nem esse daqui. O O já fez 2. Esse carbono aqui, ó, já fez 1, 2, 3, 4. Esse carbono aqui tá faltando um para ele. Ó, ele fez 1, 2, 3. O O já tá ok. Esse carbono aqui já fez 1, 2, 3, 4, tá ok. Esse carbono aqui tá faltando um H para ele. Esse aqui tá faltando um H para ele. Esse aqui tá faltando um H. Esse aqui tá faltando um H. Esse aqui tá faltando um H. São só esses. Os outros todos estão ligados, então não está faltando para eles. Então, vamos contar quantos Hs nós temos na nossa molécula. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. H10. E está faltando O. O nós temos 2 Os. O2. Essa é a fórmula molecular do nosso flavonol, ok? Agora nós vamos então para esse daqui, que eu acho que só vai dar tempo da gente responder a letra A dele. Ó, vamos lá. As balinhas de gelatina podem ser facilmente encontradas nos supermercados. Elas contêm grande quantidade do açúcar sacarose,
que em contato com uma solução de clorato de potássio sofre a seguinte reação. Então, o clorato, a sacarose, formou cloreto de potássio, gás carbônico e água. Calcule a variação de entalpia. Então, agora a gente está falando de ΔH. Olha, vocês se lembram que existem 3 maneiras da gente calcular o ΔH? Lembra? Nós estudamos isso. ΔH eu posso calcular através daquela formulazinha. ΔH é igual a calor dos produtos menos calor dos reagentes. Eu posso calcular através da lei de Hess, que é aquela que eu corto o que foi igual estiver de lados opostos, né? E através das ligações rompidas e das ligações formadas, das energias de ligação. Nesse caso aqui, ele me deu o calor de formação de cada substância envolvida. Então, dá para eu descobrir qual o calor dos reagentes, qual o calor dos produtos. Então, por exemplo, o KClO3, ele está me falando que são 315 kJ por mol. Então, é 315 vezes 8, porque eu tenho aqui na fórmula, ó, na equação, 8 mols dele. A sacarose é menos 2.222, só que eu tenho 1 mol só, então é só isso. O cloreto de potássio é menos 436 quilojoules, vezes 8, porque eu tenho 8 mols. O CO2 é menos 394 vezes 12, porque eu tenho 12 mols dele. E a água vão ser menos 242 vezes 11. Então, vamos ver quanto que dá cada um deles, para a gente poder calcular. O primeiro, por exemplo, 315 vezes 8 vai dar 2.000. Peraí que eu apertei o botãozinho errado aqui. 2.520. Depois, esse aqui é vezes 1 mesmo, então é menos 2.222. Como só esses dois aqui fazem parte dos reagentes, dá para eu calcular o calor dos reagentes, ó. Vai ser 2.520 mais o menos 2.222. Mais com menos é menos, né, gente? Então, vai ser 2.520 menos 2.222, que vai dar 298 quilojoules. Isso o que está no reagente, certo? Agora, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Menos 436 vezes 8 vai dar menos 3.488. O CO2, ó, é 394, aí eu vou multiplicar por 12. Vai dar menos 4.728. E a água, 242 vezes 11, que vai dar menos 2.662. Aí eu vou juntar isso tudo agora para eu descobrir o calor dos produtos. Ó. Vou somar tudo, menos 3.488 com menos 4.728 com menos 2.662. Como é tudo negativo, é só eu somar tudo, né, gente? E repetir o sinal. Aí já é matemática, tá? 3.488. Somei tudo e dei o mesmo sinal, vai dar menos 10.878. Como que eu vou calcular o ΔH? O ΔH vai ser calor dos produtos menos calor dos reagentes. Então, vai dar calor dos produtos menos 10.878 menos 298, que é positivo. Então, meu ΔH é só eu somar tudo, ó. Os dois são o mesmo sinal, 10.878
298 vai dar menos 11.176 quilojoules. Esse é o valor da variação da entalpia que ele está me pedindo. Ok? Eu vou parar por aqui, gente, porque já está dando 30 minutos, está passando de 30 minutos de aula, senão depois fica difícil para salvar, tá? Na próxima aula a gente termina essas atividades, façam tudo isso. Se tiverem alguma dúvida, me mande a dúvida, tá? Que depois nós vamos dar continuidade. Agora nós vamos fazer muita revisão, muita atividade para poder nos sair muito bem. Beijo grande para vocês, fiquem com Deus. Quem ainda não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever, tá bom? Beijo!